Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor brasileiro, certo, Diego? Certo. Falando aqui de Copa do Mundo, nossa série especial. Esse é o 14º episódio da série, certo, Diego? Certo. Sendo o 13º falando exclusivamente das seleções e dos países. E hoje a gente vai falar de quem? Hoje a gente vai falar da Austrália, né, Thiago? A terra dos cangurus. Cangurus, exatamente. Falaremos aí um pouco sobre a economia, sobre a cultura. Tem curiosidades aí no meio, certo, Diego? A gente Certo. descobriu, sinceramente não tinha ideia, né? Mas a gente vai trazer um pouquinho de cultura, né? De economia, curiosidades, e depois a gente vai falar do selecionado australiano, essa máquina de jogar bola. Diego. Eu realmente só conheci a Austrália pelos cangurus e também sabendo que lá tem os animais muitos animais perigosos, nocivos aos seres humanos, exatamente. O deserto da Austrália é bem perigoso. Mas a gente vai falar aí muito sobre o país, né? Aliás, um pouco sobre o país e bastante sobre a seleção, certo, Diego? E a gente começa colocando na tela, então, os dados econômicos, sociais, culturais, certo? Certo. Então vamos começar a falar, e aí, como já está na tela, a gente vai só dar uma pincelada, certo? Para dizer o que chamou a atenção aqui de todos esses dados, certo, Diego? Certo. Eu vou começar falando de uma curiosidade, né? A Austrália ela tem uma monarquia parlamentarista. Isso quer dizer o seguinte: a Austrália ela é um território independente do Reino Unido. Eu, sinceramente, desconhecia. Também. Até via similaridade na bandeira e tal, né? Achava que tinha alguma ligação, mas com toda a sinceridade do mundo, não sabia. Então, eles têm um rei, Sim. que é o Charles, que substituiu a Rainha Elizabeth. Só que, assim como no Reino Unido, não, assim, politicamente falando, não manda muita coisa, digamos assim, né? Então, quem manda lá é o primeiro-ministro. Essa é a minha curiosidade aqui de todos esses dados, Diego. O que você fala aqui desses primeiros dados? Eu ia chamar a atenção do IDH, né? O quinto melhor do mundo. Então, um país muito desenvolvido. Supostamente é o quinto melhor país para você viver. Exatamente. É aquele que tem mais desenvolvimento na educação, Sim. na saúde, na segurança. E os australianos costumam falar que lá é um continente, tipo continente australiano, de tão grande que é, né? Mas é inclusive um dos maiores países do mundo, né? E não tem uma população tão grande, isso que é curioso também, isso que faz com que esse PIB per capita também, que é o 10º maior do mundo, cada australiano ganha na média 54 mil dólares, Diego. Faz as contas aí, é como se cada um ganhasse mais ou menos uns 300 mil reais por ano. Sim. Viveria Muita bem? coisa. Daria pra brincar, né? Viveria bem, né? Então os australianos mandam muito bem aí na economia, né? Os caras realmente são muito desenvolvidos, né? País de primeiro mundo. Cuidam muito do seu povo, né? Cuidam muito do seu povo, é um povo educado, culto, né? Tem acesso à segurança, né? Um país seguro. Você não vê notícias assim, tipo, aconteceu não sei o que na Austrália. Muito difícil Muito acontecer. raro, Né? O que tem são os acidentes com animais. Exatamente, né? só conhecido por isso. Aqueles cangurus fortes, lembra que tem pancada meme? ali, só... Canguru musculoso, O enfim. único problema lá é você sair na porrada e correr desses bichos perigosos. Exatamente. Outra curiosidade também, que eu já sabia, né? Até por trabalhar com turismo, mas a capital não é Sydney, como todo mundo acha, né? Todo mundo, qual é a capital da Austrália? Sydney. Não, é a principal cidade, mas a capital é Canberra, né? É uma outra curiosidade que a gente traz aqui, né? E a gente vai passar por uma segunda fase agora, certo, Diego? Vamos falar especificamente sobre o selecionado australiano. Futebol, né? O futebol da Austrália aí que vem encantando o mundo. É isso aí. Então agora a gente vai colocar na tela o segundo quadro, onde a gente vai falar especificamente sobre as conquistas da Austrália e um pouco sobre o desempenho dela nas Copas. Então pode começar aí, Diego. Vamos lá, as conquistas, né? A seleção tem 5 títulos, correto? Uma Copa Ásia e 4 Copas das Nações da Oceania, né? Então aí tem alguns títulos nos campeonatos que disputam. Tá bom, tem okay. Penta, né? Não, Penta não, desculpa, ganhou 4 só do mês. Tetra da Copa das Nações. E na melhor colocação na Copa é uma oitavas de final, em 5 participações apenas, né? Então assim, pra você ver que não tem essa história toda, né? Não tem essa tradição toda, embora lá também não seja muito difícil chegar na Copa, né? Não sei como eles têm tão poucas, porque realmente não é o país, lá é o país do rugby, na verdade,
né, o esporte principal. Sim, Os caras estão jogando bola agora, enfim, tentando dar um start aí. Eles têm participado com mais frequência. Estão correndo atrás, né? Mas assim, também não é como, por exemplo, os Estados Unidos que querem se tornar uma potência, aí tem um investimento muito grande, aí tem atraído... Não, é um futebol ainda muito... Bem amador, assim, levado de forma amadora, né? Como você diz... Pode ter o profissional, mas eu digo, não é aquele investimento, sim, né? Não é sim, visto da mesma forma. como você fala, é o cara que trabalha no açougue de dia e à noite joga o 10, bota o 10 da seleção e vai pra Copa. É isso. E nas eliminatórias, né, eles, inclusive, para você ver como é o nível do futebol, mesmo numa competição que não é muito difícil, eles foram para repescagem e enfrentaram o Peru, e aí bateram o Peru para chegarem, né, a essa Copa. E no ranking da FIFA é a 38ª melhor seleção do planeta, Diego. Então aí se você colocar aqui na Copa são 32 times, 32. Né? Então quase... assim, tá? É um dos piores no ranking. Tem muitos aí ainda, como o Irã e alguns que estão ainda piores. Exatamente. Mas é um ranking para você ver, né? Uma seleção sem trajetória nenhuma nas Copas. Né? Exato, assim, chegaram aqui aos trancos e barrancos, né? Mas conseguiram chegar, né? Sim. Inclusive os caras estão com um treinador aí que está na segunda passagem, né? Já treinou lá nos anos 2006, 2007, chegou aí em 2018, a gente vai falar bastante sobre ele, mas conseguiu levar, né? No final das contas está na Copa, vai participar, os australianos vão viajar para o Catar e vão Agora vamos falar do plantel, né? Agora vamos falar do time, né? Então, agora a gente termina essa segunda parte, certo, Diego? Sim. Agora a gente vai para uma terceira parte, que é justamente quando a gente começa a falar do time base, certo? A gente não vai falar dos 23. Pode ser que assim, a gente cite 11, de 11, 2 sejam titulares, mas eram os últimos até os últimos jogos da Austrália foram esses jogadores que mais jogaram, né? Ele aí depois o pessoal vem a Copa, vem aqui e fala, ele passou a seleção, jogou 2 caras. O Diego chutou um número muito baixo, eu diria 2, mas acho que uns 7, 8 dá pra acertar ali, entendeu? Porque a gente não tem essa opção toda, né? Porque a gente pegou, na verdade, 7 a 9 jogos anteriores à chegada na Copa do Mundo. Então tem um recorte bom aí, mas lógico, não é 100% garantido. Porque não somos o treinador. Não nos cobre. Eles estão lá, eles vão estar lá, isso é certeza. No banco. Exatamente. Mas bora lá, Diego. Eu vou falar então do sistema defensivo, você fala aí do meio e do ataque, certo? E com o nosso show de pronúncia também, né? Já avisar aí o público que está chegando agora. A gente está estudando, né? Para estar melhorando a cada vídeo, mas realmente tem nomes que são bem difíceis. Bora lá. Primeiro, uma curiosidade, né? Esse time, na maioria das vezes, joga no 4-4-2, né? E a média de idades bate aí em torno de 27 anos, 26,9 anos. Não é uma das mais jovens, mas também não é tá na média aí da maioria das seleções. Né? Se dizem que nessa idade é o ápice do futebol, né? Ali entre os 27 até os 32, né? Os jogadores, então, assim, chegam no auge, a seleção talvez seja no seu auge aí, ó, quem sabe. Exatamente. Mas bora lá, Diego. Uma curiosidade também é que vários desses jogadores aí jogam no próprio futebol local e alguns na Escócia, na Inglaterra, enfim. Então tem alguns que tem algum tipo de desenvolvimento ali, né? Mas vamos lá falar de cada um agora para a gente não estender muito esse vídeo também, né? Então o primeiro é o Matthew Ryan. Ele joga no Copenhagen, da Dinamarca. Ele tem 30 anos. É um goleirão experiente, né? É um goleiro experiente aí, 30 anos. A sua linha de zaga tem o Nathaniel Atkinson, ele joga no Heart of Midlothian, da Escócia. Tem 23 anos, jovem jogador aí, né? Tá lá no futebol escocês. Outro da Escócia é o Aziz Behich, do Dundee United, também da Escócia, e tem 31 anos. Esse já é mais experiente, né? Sim. Ali a gente tem também o Bailey Wright, do Sunderland, 30 anos para ele, aí já joga numa liga mais competitiva, né, num time melhor também. E fechando a linha defensiva tem o Kai Rowles, do Central Coast Mariners, da Austrália, futebol local, 24 anos, Diego. Essa é a linha defensiva aí. E agora vamos falar dos camisa 10, né, o meio campo ali, a volância também. Bora lá. Começando com Aaron Moy,
do Celtic, da Escócia. Então também tem bastante jogadores que jogam na Escócia, sim, né? Sim. Seu companheiro é o Martin Boyle. Martin Boyle. Martin Boyle. Do Hibernian, da Escócia também, tem 29 anos. Eu não falei, o Aaron Moy tem 32, jogadores experientes, né? Outro companheiro de meio campo é o Adjin Hursk, é isso? Adjin Hursk, do Hellas Verona, da Itália, tem 26 anos. E para completar o meio campo tem o Jackson Irvine, Sant Pauli da Alemanha, tem 29 anos, aí um meio campo bem experiente, né? O mais novo tem 26, varia na média de 2 com 29 e 1 com 32. Então, para finalizar, os dois atacantes aí desse time, Diego, costumam ser escalados aí no time do Graham Arnold, né? O treinador. Um deles é destaque, né? Exatamente, que é o Matthew Leckie. Ele é o mais proeminente jogador aí da Austrália. Hoje ele joga no Melbourne City e tem 31 anos. E o companheiro de ataque dele é o Mitchell Duck, do Fajano Okayama, do Japão. E tem 31 anos. Um ataque aí super experiente, né, Diego? Sim. E agora a gente vai falar do treinador, que é o Graham Arnold, de 59 anos, como você bem falou, a segunda passagem, né? Teve uma passagem entre 2006 e 2007. Agora a gente vai falar o craque também, né? O craque é o Adjin Hursk. É uma promessa, né? Uma promessa já velha, né? Mas é porque assim, ele não jogou na seleção não joga na seleção há muito tempo, né? Ele começou jogos, a né? Só jogar, só tem 17 jogos, então é uma promessa já futebol australiano. Exatamente. Para a seleção australiana. Não é pela idade que ele é a promessa, é porque ele só pegou seleção agora e vem jogando bem, né? Exato. Tem aí 3 gols e 4 assistências nesses 17 jogos, assim, o número é baixo, mas a gente vai falar também do Mas ele é meia, né? Ele também não é a função dele meter o gol ali, né? É porque ele é um bom jogador ali, a gente é um articulador. Né? Exatamente. E o artilheiro aí o Thiago vai falar... É o Matthew Leckie, ele que tem 13 gols em 73 jogos, uma média baixíssima, né? Uma média muito ruim, mas pra gente ter ideia, ele é o maior artilheiro dessa seleção, entendeu? Pra você 13 ver gols realmente... em 70, então assim, um nível muito baixo, né? Assim, a média muito baixa, né? Se a gente for comparar... Brincadeiras à parte, o Gomes tem 10 gols, eu acho. Sim, né? O Gomes só esse ano fez 11, 12 gols, entendeu? Então assim, não, lógico, né? Não só falando do Palmeiras, tem outros zagueiros aí que tem muito, né? Essa quantidade de gol. Então, para um atacante com 31 anos, ter 13 gols em 73 jogos, realmente é um ataque aí. 73. É o ataque dos sonhos, né? Nossa. Não, mas é isso. Isso mostra um pouquinho da realidade dessa seleção, né? E a gente já vai emendar também falando do grupo, né? Fala aí. Sim. O grupo, né? O grupo D, que é Dinamarca, França e Tunísia. Isso dá um pouquinho de chance aí, né? Quem sabe para a Austrália voltar ao seu recorde de Copa e participar numa segunda vez de uma oitavas, né? Porque seu recorde é morrer numa oitavas. Então, talvez, eu acredito já dando palpite, que é França e Dinamarca. Não, acho que isso é unanimidade. Mas, tô dizendo assim, também a Dinamarca, pra mim, não é essa potência que não possa ser vencida por uma Austrália, entendeu? Uma zebra, não possa. É um grupo que a zebra pode vir, entendeu? Mais facilmente, eu acho. Eu não acho a Dinamarca lógico, comparado com a Tunísia e com a Austrália, realmente se destaca. Assim, mas se você colocar ela no poderio dos primeiros, né, das seleções à frente, ela tá no segundo nível de seleções. Eu acho que você está sendo muito ousado em cogitar a Austrália aí. Não. Pra gente ter ideia, a Dinamarca ela é 10ª no ranking FIFA. Eu acho que é França e Dinamarca. Mas esse ranking da FIFA, assim... Não, tudo bem. Mas é que eu acho que é muito discrepante, entendeu? Sim. Você falar, vai disputar o terceiro lugar com a Tunísia. Do segundo escalão para esses outros entendeu? É muita... Mas tudo bem, o Diego acha que... Não, eu acho que passa Dinamarca e França. Mas tem uma pequena chance. É que você falou de oitavas, entendeu? Você abriu a possibilidade. Pode ter, 1%, entendeu? Não, 1% entendi. tem chance, mas meu palpite é de França e Dinamarca. Pra deixar registrado. Pra depois não falar que eu disse que a Austrália... Não é isso que eu quis dizer. Lógico, a Dinamarca, mas como você falou, 10º, mas assim, esse ranking da FIFA pra mim não é
né? O que eu entendo de futebol, do que eu vejo, realmente assim, a seleção da Dinamarca não é aquela seleção que se espera que não possa perder para uma Austrália, entendeu? Assim, mas tirando a brincadeira aí, lógico que a Austrália está muito aquém, né, no seu futebol, não deve passar da primeira fase, né? Eu acho que ela está atrás até da Tunísia, entendeu? Então, assim, eu acho só um milagre do milagre. Só se o Matthew Leckie fizer mais 13 gols e dobrar o número de gols dele na história da seleção da Austrália, né? Mas é isso, então nosso palpite, assim a gente finaliza mais um vídeo aqui, certo, Diego? 14º episódio da nossa série, e amanhã a gente vai falar justamente da Dinamarca. Isso. Né? O time que você acha que vai tomar um pau da Austrália. Os dinamarqueses vão vir me xingando aí, eu não... Pode xingar na língua de vocês que eu não entendo, então não tem problema. Ai, velho, mas é isso, a gente fica por aqui então. Esse foi o selecionado australiano, a gente falou um pouco sobre o país, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado, certo? Obrigado. Espero que não seja só a nossa família assistindo essa bagaça. Certo? Vocês venham nos apoiar, os amigos aí, os inimigos, a todos venham aí, nos apoiem, deixa o like. Se inscreva no canal, vai aparecer ativa aqui, ó, sininho, se inscreva no canal, ative o sininho, fica ligado aí na série que tá muito bacana. Muito bacana. Essa seleção não é uma das favoritas, né, mas sim, é bacana do ponto de vista cultural. Aí, é o quinto melhor país do mundo, né? Então, assim, no ranking da FIFA. Exato. Né? Pra população dele, acho que eles não estão muito interessados nisso. Não estão ligando muito. Vão pra festa lá e tal, faz uma viagem lá pro Catar, conhece o deserto, enfim. Com esse salário também não vai ter problema da passagem, hospedagem e hotel, né? Ninguém vai ficar muito preocupado se vai ter que deixar de pagar um boleto aí. Exatamente. É isso, rapaziada, certo? A gente fica por aqui. Um abraço. E avante Brasil! Avante Brasil!